Então, só para avisar, eu atualizei o SIGA, tá? Demorei um pouco para atualizar, mas já fiz a atualização. Inclusive, os slides estão tudo lá, tem o link das aulas. Podem ir pela playlist direto. Vou incluir mais aula de hoje e a gente fica com o conteúdo completo para a nossa primeira avaliação, tá? Então, hoje a gente encerra a primeira parte do conteúdo. Ele foi a parte mais extensa e também a gente acabou indo um pouco mais devagar nesse início, mas a gente tem a outra parte do conteúdo, ela é mais rápida e a gente tem tempo suficiente para ver todo o conteúdo, sem nenhum prejuízo, tá? E aí, semana que vem, então, a gente tem a nossa primeira avaliação, onde a nossa primeira avaliação vai ser naquele formato, né? Eu vou cadastrar uma atividade no SIGA e vocês terão ali 2 dias, abrir por um tempo de 48 horas, para que vocês façam a atividade e devolvam pelo SIGA a atividade, tá? Essa avaliação ela é fora do nosso horário de aula, tá? Então, na semana que vem, a gente tem a aula normalmente, no horário, tá? Alguma questão, uma dúvida sobre parte? Tá, beleza, então. Então, acho que fizeram pergunta, deixa eu olhar aqui. Ah, tá, tudo tranquilo, beleza, então. Então, para a gente finalizar o nosso conteúdo nessa primeira parte, então, a gente está tratando sobre a questão do gerenciamento de mobilidade, né? Onde a pessoa pergunta é aquela de como o usuário móvel, né, que está constantemente trocando de rede, ele é encontrado por um outro usuário, né? Então, Marcelino está andando pela cidade, eu vou ligar para ele, como é que eu consigo direcionar a ligação para ele usando aquele número do telefone lá, que é sempre o mesmo, não muda, certo? À medida que ele vai andando. E aí, então, nós estudamos na aula passada, de uma forma mais genérica, 2 tipos de roteamento. Roteamento direto e roteamento indireto. Roteamento indireto é aquele onde toda vez que um correspondente, né, alguém, vai se comunicar com um nó móvel, então aqui tem um nó móvel, né, ou um agente móvel, ou tem várias denominações que a gente pode dar, né, mas tem alguém se movendo, ele entrou numa rede aqui, onde ele não é dessa rede. A rede mesmo dele, a rede nativa dele é essa outra aqui. Ele entrou agora nessa rede, ele conseguiu se associar a essa rede e, inclusive, o agente nativo, que é o elemento responsável lá na rede dele, ele está ciente de que ele está agora numa outra rede estrangeira, né? Ali com um agente externo. Então, no roteamento indireto, esses agentes eles são responsáveis por encapsular tudo que é enviado para esse nó móvel e fazer o roteamento para o local correto, né? Então, esse correspondente vai enviar um pacote, um datagrama para esse nó móvel. Então, esse datagrama ele vai pelo IP permanente, pelo endereço permanente, não bora falar em IP, aqui bora falar em endereço permanente. Os roteadores aqui no meio, o núcleo da rede, vão enviar esse datagrama para cá, para essa rede, da onde é a rede nativa daquele nó móvel. Chegando lá, esse agente nativo, ele tem um banco de dados que diz, olha, esse cara aqui, com esse IP, o 128.109.40.186, ele não está aqui. Ele está numa outra rede com um nó móvel lá. Então, onde é essa rede? Como eu encontro esse nó móvel? Aí esse cara tem aquele endereço aos cuidados. Aí, então ele pega o datagrama que o correspondente enviou, coloca dentro de outro datagrama, o inteiro. Ele pega todo esse datagrama, do jeito que chegou, ele coloca dentro de outro datagrama, onde o cabeçalho desse novo datagrama vai levar para esse agente externo.
Aí o pacotinho vai lá, o datagrama vai lá para o agente externo, lá o agente externo vai desencapsular, vai olhar, era para mandar para esse cara aqui que está na minha rede como um visitante. Aí pega e roteia o datagrama para lá. Então, e isso ocorre para todos os datagramas que são enviados por esse correspondente. Todos os datagramas enviados vão passar primeiro pelo agente nativo, e o agente nativo redireciona, faz o encapsulamento e redireciona para o local correto. O correspondente e o agente móvel eles não sabem, não fazem a mínima ideia de que está acontecendo esse roteamento desse formato. Esse é chamado roteamento indireto porque primeiro vai para cá, para a agente nativo, para depois encaminhar para o local correto. Se esse móvel, que esse agente móvel resolve enviar para cá para o correspondente, aí aqui vai funcionar normalmente, vai ser enviado direto, os roteadores vão encaminhar direto para o correspondente. A não ser que o correspondente também seja um outro nó móvel, em outra rede como visitante, aí tem um roteamento indireto também, mas aqui no caso esse cara está na rede nativa dele, então vai ser encaminhado diretamente para ele. Não precisa a volta passar na agente nativo. Só vai passar na agente nativo aquilo que é endereçado pro nó móvel, né? Que não está na sua rede original. Né? Esse roteamento indireto. E o roteamento direto é aquele onde primeiro eu vou ter um agente correspondente na rede do meu correspondente, que pode ser incluído esses agentes, tá? Tanto o agente nativo, o agente externo, esse agente correspondente aqui, o próprio não móvel pode fazer o papel desses agentes também, tá? Dependendo da situação, dependendo da rede, eles mesmos podem assumir essa tarefa. Então aqui, mas para ficar bem claro que existem esses elementos, a gente separa aqui, mas o próprio correspondente pode fazer a tarefa. Então, tem um agente correspondente que, quando esse correspondente que precisa se comunicar com o nó móvel, esse agente primeiro vai lá no agente nativo, pergunta, olha, o nó móvel 128.119.40.186, ele está onde? Ele está aí? O agente nativo vai responder. Ou se não, se responder que sim, e aí começa tudo a ser roteado normalmente para cá, para a rede nativa. Se ele disser não está aqui, ele está numa outra rede, ele vai, além de responder, né, que ele está numa rede como visitante, ele vai devolver qual é o endereço a cuidar desse nó móvel. E aí esse agente correspondente aqui vai encaminhar então os pacotes diretamente para a rede visitada. Então essa ida aqui na rede nativa, aqui no agente nativo, é só no primeiro envio, né? Só para saber onde está aquele nó móvel. Depois, o roteamento ele passa a ser direto lá para o nó móvel. Então, por isso é nome chamado roteamento direto. O que ocorre nesse caso de problema é que se o nó móvel continuar, né, se movendo, entrando em outras redes, a gente vai acabar tendo um roteamento indireto. Porque depois que o agente correspondente consultou esse correspondente aqui, a conexão vai ser estabelecida com esse nó móvel e eu não, assim, essa conexão que está estabelecida para enviar, então eu estou transmitindo um arquivo. Eu não vou no meio da transmissão colocar outro endereço aos cuidados, porque esse nó móvel entrou em outra rede e recebeu outro endereço aos cuidados. Senão isso iria derrubar a minha conexão. Eu teria que começar o envio do arquivo novamente. Então, nesses casos, se esse nó móvel sair dessa rede e entrar em outra, esse agente externo aqui, ele continua tudo passando por ele e ele é que fica responsável por encaminhar para a rede correta. Então, esse agente externo aqui, ele começa a atuar exatamente como o agente nativo lá no roteamento direto atuava, pegando os datagramas e encapsulando para o local correto. Então, quando o meu nóvel sai da rede que ele estava e entra numa próxima, todo o datagrama que é encaminhado para ele continua indo para esse agente externo, que era onde ele estava quando a conexão foi estabelecida.
é o que a gente chama de agente externo âncora, então passa a ser uma âncora para esse nó móvel, e esse âncora aqui faz o roteamento indireto, faz o encaminhamento, encapsulamento e encaminhamento para o local correto. E aí acaba sendo um roteamento indireto, como a gente estava falando agora há pouco. Então, quando o nó móvel continua andando para um lado e para o outro, mesmo no roteamento direto, ocorre roteamento indireto devido a essa mudança do local do nó móvel. Tá? Então, por isso, na prática, o que é implementado é o roteamento indireto. E a gente vai falar, então, aqui de duas implementações, que é o IP móvel e as redes celulares. Né? As redes celulares nasceram para que os dispositivos fossem móveis. Então, como é que ela gerencia isso aí? Tá? Primeiro, falando de IP móvel, então, os protocolos da internet para suporte à mobilidade, eles são chamados de IP móvel. Então, o IP móvel não é um protocolo IP, um único protocolo IP que permite a mobilidade. Na verdade, quando a gente fala em IP móvel, a gente está se referindo a um conjunto de protocolos que funcionam sobre a pilha TCP/IP e vão complementar a pilha TCP/IP para permitir que haja mobilidade para os nós. Né? Aí é definido dentro da RFC 5944 do IPv4. Para o IPv6 tem algumas diferenças. No IPv6 ele já tem e já dá suporte à mobilidade, então ele funciona de uma forma diferente. A gente acha daqui o IPv4 porque é o que a gente tem na prática, assim, né? No IPv6 a gente não usa, então o que a gente usa é o IPv4. E aí provavelmente ainda deve demorar bastante para fazer essa mudança para o IPv6, então por isso a gente dá o IPv4. Tá? Então o IP móvel ele é um protocolo flexível que suporta diversos modos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não tem para cada parte uma única forma de funcionar. Ele permite diversas formas para que em cada situação eu escolha qual é a mais adequada. Então eu posso trabalhar ou não com agente externo. Se tiver um agente externo, então se tem um elemento ali, um roteador, né, que pode assumir a função de agente externo, então isso fica carregado para o roteador. E aí eu tiro isso as tarefas. Então, uma tarefa básica, né, no meu agente externo é receber a requisição do nó de que quer se associar e se comunicar lá com o agente nativo para tanto perguntar se aquele nó realmente pode se comunicar, estabelecer conexão, autenticar, se ele está em dia com a fatura dele e várias outras coisas, quanto para avisar o agente nativo, olha, esse nó móvel agora está aqui na minha rede e faz o encapsulamento dos datagramas para ele usando esse endereço de cuidado. Então, esse agente externo ele faz isso. Se eu não tiver agente externo, eu posso colocar o próprio nó móvel para fazer isso. O próprio nó móvel pode mandar uma requisição lá para o agente nativo dizendo, olha, eu entrei aqui nessa rede, me associei, eu estou agora com esse endereço IP aqui. Se alguém quiser falar comigo, tem que mandar para esse endereço IP. Aí esse agente nativo vai lá, lá no quadro vão vir informações, né, para checar se esse nó móvel realmente é quem ele é. Aí esse agente nativo vai fazer toda a questão de verificar se esse nó móvel tem permissão de estar na mobilidade, se está indo na fatura dele, se ele realmente é ele, né, em todo esse aspecto. E tudo que foi enviado para ele, então, vai ser roteado para agente nativo, né? Pegando aqui o indireto, né? Vai ser roteado para agente nativo e depois o agente nativo faz um encapsulamento direto para o nó móvel. Ou seja, eu não preciso ter um agente externo. Pode o próprio nó móvel, toda vez que entrar numa outra rede, avisar o agente nativo, olha, entrei nessa rede, o meu endereço aqui agora é X, e o agente nativo vai encapsular, então, direto lá para o nó móvel.
Só que aí eu estou dando uma tarefa para o nó móvel, que essa é mais uma tarefa que ele vai ter que fazer. Eu vou ter que mexer nos protocolos dele, então, senão fica mais transparente para os usuários se eu tiver um agente externo. Mas se eu não tiver um agente externo, eu posso ainda praticar mobilidade. Então o IP móvel, né, a versão 4, ele permite que eu tenha ou não um agente externo. Ele tem diversas formas de agentes, de como os agentes, os normóveis, vão descobrir uns aos outros. Né? Então, quando o meu normóvel ele entra numa nova rede, ele tem que descobrir que é um agente externo e eles têm que se comunicar. Então, existem várias formas disso ocorrer. Então, por exemplo, pode o nó móvel enviar um quadro em broadcast aqui perguntando quem é o agente nativo dessa rede, ou ele pode esperar que o agente dessa rede envie mensagem de broadcast dizendo: olha, sou eu que sou o agente aqui, se precisarem de mobilidade, falem comigo. Os protocolos que vão ser utilizados. Ele pode ou não utilizar vários endereços aos cuidados. Então, eu posso ter vários endereços cuidados para melhorar o roteamento. Pode ter diversas formas de encapsulamento. Então, ele é um protocolo flexível nesse sentido, de que dá várias opções para cada tipo de serviço que tem que ser colocado. E aí, o IP móvel, então, ele consiste de 3 partes, protocolos para 3 principais partes, não só isso, tá? Mas as 3 principais partes relacionadas a permitir a mobilidade inclui a descoberta de agente. Então, vou ter protocolos, vai ter a definição de protocolo que vão ser utilizados para que um agente nativo ou um agente externo anuncie e preste serviço aos normóveis. Vai ter protocolos para o registro no agente nativo. Então, o agente externo ele precisa avisar lá para o agente nativo: olha, o normóvel X entrou aqui na rede e ele quer. Esse é o endereço de cuidado dele e ele quer conexão. Então, o agente externo ele tem que registrar isso lá no agente nativo e os dois precisam se comunicar. Né? Precisam trocar dados para poder checar a autenticidade, fazer esse registro. Então, protocolos para essa parte. E protocolos também para o roteamento indireto dos datagramas. Então, vai ter uma parte que vai definir como datagramas são repassados por normóveis para agente nativo, incluindo a regra de repasse de datagrama, regra para manipular condições de erro e outras diversas formas de encapsulamento. Né? Então, não é simplesmente chegou um datagrama, vou encapsular de qualquer forma e enviar. Eu precisa ter estabelecido, então, quando o agente externo registrou lá no agente nativo que tinha um nó móvel, ele precisou dizer qual seria a forma de encapsulamento. Exatamente para que o agente nativo faça esse encapsulamento da forma correta. Então, qual a pilha de protocolos que vai ser mantida, se vai continuar a mesma, se vai trocar só o endereço IP, que outra informação precisa ser colocada junto para poder enviar o datagrama. Né? Então, o IP móvel ele trata dessas 3 partes principais, que são as partes principais que são complementares aos protocolos que já existem para que eu tenha mobilidade nas redes IPs. E ele também, o IP móvel, né, de uma forma geral, também tem várias considerações sobre segurança, tá? Que é um dos principais aspectos. Né? Assim, o Marcelino disse que entrou lá na rede X. Como é que eu vou saber que realmente é o Marcelino que entrou lá na rede X, que não é alguém se passando pelo Marcelino querendo ter acesso à rede, se fingindo passar por outra, né? Então, um nó IP móvel, chegando a uma nova rede, ele deve primeiro aprender ou descobrir a identidade do agente externo nativo.
E essa descoberta agente ele pode ser de duas formas. Ou via anúncio de agente ou via solicitação de agente. Vocês lembram quando a gente falou lá de redes Wi-Fi? Quando eu quero me conectar numa rede Wi-Fi, tem duas formas. Ou eu fico esperando que os pontos de acesso avisem, né? Envia os quadros avisando, olha, eu sou ponto de acesso da rede X, né? Aí envia o nome da rede, envia outras informações. Ou se eu chego lá e eu não quero esperar ou está demorando muito, eu posso fazer uma solicitação, posso enviar em broadcast, olha, quem é o ponto de acesso dessa rede? Aí o ponto de acesso, quando vê essa solicitação, ele manda a resposta, dizendo, olha, sou eu. A mesma ideia ocorre aqui. Quando um nó móvel chega numa rede visitada, o agente externo, o agente daquela rede, ele fica constantemente enviando quadros em broadcast para avisar, né? Para todo mundo, olha, eu sou o agente aqui dessa rede, se precisar de mobilidade, se comunica comigo, né? Se conectem a mim e aí eu faço o serviço. Mas pode ou o agente, o nó móvel, quando entrou ali, pode ou ele não querer esperar, ou por uma questão de segurança, como às vezes a gente faz nas redes Wi-Fi, que a gente chega lá e coloca para esconder, né, o ponto de acesso, ou seja, na hora que eu ligar lá aquela minha parte da configuração para ver as redes que tem, a rede não vai aparecer. Então, ou seja, o ponto de acesso ele não está enviando em broadcast o quadro avisando, olha, eu sou o ponto de acesso. A mesma coisa pode acontecer aqui. Por uma questão de segurança, o agente externo ele pode estar desabilitado para ficar enviando de tempo em tempo os quadros que ele avisando, olha, eu sou agente externo. E aí como é que o nó móvel vai estabelecer conexão? Nesse caso, ele vai primeiro ele enviar uma mensagem perguntando quem é o agente externo. Aí, quando o agente externo receber essa mensagem, aí ele envia uma resposta. Né? Então, tem essas duas formas. No anúncio de agente, o agente transmite periodicamente uma mensagem CMP com valor 9 no campo tipo, né? Que vai para dizer que é a mensagem de descoberta de agente, para todos os enlaces que estão conectados a ele. Então, é um quadro CMP, aquele quadro de controle de mensagens da internet. Então, onde vai ser colocado ali um valor específico, o valor 9. Aí, com esse valor 9, todo mundo que recebe esse quadro ele já sabe que aquele quadro, então, é um quadro para avisar que o agente externo está ali e que aquele é o agente externo. Além do IP desse agente externo, vão ter outras informações. Então, bit de agente nativo para dizer se ele também funciona como agente nativo. Bit de agente externo, né, para dizer se ele é agente externo ou não. Então, aqui, ó, a gente precisa ter um agente nativo e precisa ter um agente externo. Então, o agente nativo é o responsável por esse nó móvel lá na rede nativa dele. O agente externo é o responsável aqui nessa rede visitada. Mas se um nó móvel daqui dessa rede vier para cá, para essa da esquerda, eu vou precisar ter um agente nativo aqui, um agente externo aqui nessa rede da esquerda. E aí, quem vai ser esse agente externo? Esse mesmo roteador que é o agente nativo, ele também vai trabalhar como agente externo para os nós móveis que entram aqui? Ou eu vou ter dois elementos separados, um agente nativo e um agente externo? Eu posso ter dois separados. Ou eu posso não ter um agente externo aqui, eu posso ter só agente nativo. E aí o próprio nó móvel que entrou aqui vai fazer a tarefa, né, de trabalhar como agente externo. Né? Então, esses bits aqui vão servir para isso, para indicar e para que o sistema se configure. Né? Bit de registro obrigatório, bit de encapsulamento para indicar qual é o formato de encapsulamento que está sendo utilizado, o campo para endereço aos cuidados. Então, tem várias informações que são enviadas juntos nesse quadro CMP.
E caso o nó móvel não possa... E esse aqui é o quadro SMP que é enviado pelo agente de forma constante, periódica, né? De tempo em tempo ele envia esse quadro. Caso esse quadro não esteja sendo enviado, ou ele está sendo enviado, mas o nó móvel entrou na rede e ele não pode esperar esse anúncio, então ele mesmo pode enviar uma mensagem CMP com o valor 10, onde esse CMP com o valor 10 indica que ele está pedindo informação sobre quem é o agente daquela rede lá. Aí o agente, quando recebe essa solicitação, ele encaminha de volta esse quadro que a gente acabou de falar aqui, que é o de anúncio, né? Indicando... Então, assim, o agente, ele sempre envia o mesmo quadro. A diferença é se o nó móvel, quando entra ele vai esperar que esse quadro chegue, ou se ele vai enviar uma mensagem para instigar o agente a enviar esse quadro, não. E essa mensagem de CMP, então, de descoberta de agente, na verdade é um mesmo quadro que é usado em roteadores, para descoberta de roteadores, onde são colocados mais campos. Então, a parte inicial são os campos que já tem em qualquer roteador de Wi-Fi que a gente compra, o roteador, né, aquele que faz roteamento realmente, quanto o roteador de internet, roteador do meu provedor de acesso. Então, os vários roteadores eles trabalham com esse quadro SMP. Aí, para o IP móvel, para poder, né, ter essa questão dos quadros de descoberta de agente, esse quadro ele é complementado com mais outras informações, essas que a gente estava falando. Então, endereço aos cuidados, os bits de registro, número de sequência para poder controlar o envio esses quadros e várias outras informações. E aí como é que funciona então esse registro no agente nativo? Então, o agente externo ele fica enviando, né, pelo ICMP. Quando o nó móvel recebe esse anúncio, aí ele responde com uma requisição de registro. Então, esse anúncio, a principal informação que vem nesse anúncio do agente externo é o endereço aos cuidados. Ele, então, pelo próprio quadro, pelos próprios bits, lá pelo campo 9, esse nó móvel, quando recebe esse CMP, ele já sabe que é o anúncio de agente externo. E aí, nesse anúncio, vem o endereço aos cuidados. Aí, como ele quer se associar a essa rede, né, ele então responde o endereço aos cuidados, dizendo qual é o endereço do agente nativo. Então, eu sou de que rede? Ele tem que falar, eu sou da rede X. Então, ele SHA, que é o endereço lá do agente nativo dele. Ele passa o endereço dele, o endereço permanente, aquele endereço que não muda, e outras informações, como o tempo de vida, a identificação do pacote. O agente externo recebe essa requisição, verifica se está tudo ok, e se estiver tudo ok, ele manda a requisição lá para o agente nativo, dizendo, olha, o nó móvel 128.119.48.6 está associando aqui nessa minha rede, ele é um nó que não é nativo daqui, você é o agente nativo, coloca assim, basicamente ele vai perguntar, né? Eu posso registrar o nó móvel? Então, aqui realmente aqui. Então, essa requisição tem esse sentido. Então, vai o endereço aos cuidados, vai o endereço do agente nativo para poder chegar lá no agente nativo, né? O endereço do nó móvel que está lá, a rede visitada, o tempo de vida, a identificação desse quadro, o formato de encapsulamento. Então, que a gente falou, olha, tem várias formas. Então, o agente externo indica como tem que ser o encapsulamento dos datagramas para ele. O agente nativo, então, recebe essa requisição, verifica se está tudo ok. Se estiver tudo ok, ele dá uma resposta positiva indicando, olha, então
basicamente repetindo os dados, né? Mas com alguns campos onde vai estar a confirmação de que foi feito aqui o registro desse não móvel com esse endereço aos cuidados. Ele devolve então para o agente externo e o agente externo devolve para o não móvel, inclusive para o não móvel saber que, que já está ok, ele já está registrado, o agente externo aceitou a solicitação dele, o agente nativo já foi avisado e já está tudo funcionando. Então, se, por exemplo, não chegar essa última resposta aqui, né? Então ocorreu tudo aqui. Ele recebeu o anúncio, ele pediu para se registrar, o agente externo foi lá, requisitou para registrar no nativo, o agente nativo fez o registro, devolveu o está tudo ok. Se esse último falha, então esse não móvel aqui, ele não tem como saber se falhou aqui, ou se, por exemplo, o agente nativo estava fora do ar. Pode ocorrer do agente nativo estar fora do ar. A gente já não conseguiu se comunicar com ele. Então, a mobilidade para esse cara aqui não vai funcionar. Então, ele não tem como saber. Então, ele só vai... Ou é binário. Ou ele recebe a resposta final e ele sabe que agora ele tem acesso novamente através do roteamento aqui, indireto, do IP móvel. Ou não. Ou, olha, não chegou resposta, então não estou registrado aqui. Aí ele vai de novo esperar chegar um anúncio e solicitar de novo, e todo o processo vai desde o início novamente para que haja esse registro aqui. Né? E então, aqui, tendo recebido uma mensagem de anúncio, o NoMóvel envia uma mensagem de registro ao agente externo com informações necessárias. Né? Então, ele já recebeu aqui, envia para o agente externo. O agente externo realiza o registro e envia uma mensagem de registro do IP ao agente nativo e começa a monitorar os datagramas que são chegados aqui. Então, logo depois que ele envia o pedido de registro aqui para o agente nativo, ele já fica observando todos os datagramas que estão chegando, que vem com esse endereço aos cuidados. Então, esse endereço aos cuidados, uma coisa que tem que ter, ele não é um endereço exclusivo para esse nó móvel. Esse endereço aos cuidados é o endereço que todos os nós móveis que entram aqui nessa rede, que não são originários, né, não são nativos dessa rede, vão receber. Eles todos vão receber o mesmo. Então, todo agente nativo que tem nó móvel lá nessa rede, vai receber esse endereço aos cuidados e vai enviar para esse roteador aqui, que é o meu agente externo. O agente externo vai... Toda vez que chegar um datagrama com esse endereço aos cuidados, esse agente externo vai desencapsular a mensagem original e vai ver para quem ele tem que encaminhar aqui dentro. Então, logo depois que ele pega e envia uma solicitação de registro para o agente nativo, ele já continua, ele já estava, e ele já continua monitorando todos os datagramas que chegam, inclusive já, mesmo antes dele ter resposta, pode acontecer de chegar um datagrama para ser endereçado para esse agente móvel aqui. Então, vamos lembrar que isso aqui tudo, a gente está em locais diferentes da internet, passando por roteadores diferentes. Então, isso aqui são datagramas que vão ser roteados pela internet. Pode acontecer do agente nativo receber a requisição, registrar, fazer tudo certinho, enviou a resposta, logo depois chegou um datagrama para ser enviado para esse não móvel. E aí ele vai pegar e vai fazer um encapsulamento e enviar. Ali no roteador da internet, esse datagrama aqui de resposta, ele pode sofrer um atraso maior do que os datagramas lá que precisam, que não são de controle, né? Que não são de registro. Os outros datagramas que vão para a capa móvel. Então, isso pode acontecer. Isso não inviabiliza a comunicação. Né? O importante é que, em algum momento, esse cara vai chegar. E aí o nó móvel vai entender que ele está realmente ativo e acessível para todo mundo. Então, todos os serviços deles vão estar funcionando. Aí o agente nativo então recebe a requisição de registro e verifica sua autenticidade e exatidão.
O agente nativo vincula o endereço IP permanente do não móvel ao endereço aos cuidados. O agente nativo envia uma resposta de registro IP móvel contendo o home address, o mobile address, né? O endereço dele, o endereço do não móvel, o tempo de vida de registro. Então, esse registro vai valer por quanto tempo? De tempo em tempo, isso aqui tem que ser atualizado. Se não tiver uma atualização, então, por exemplo, digamos que acabou a bateria desse não móvel aqui. Não, nem adianta encaminhar para ele, porque ele tá totalmente offline. Né? Só que ele não vai mandar, antes de descarregar o último suspiro de bateria dele, não vai mandar uma mensagem dizendo descarreguei de registro aí, né? Cancela o registro. Na verdade, o que vai acontecer é que depois de um certo tempo, o registro aqui vai perder a validade. E aí tudo que chegar para esse nó móvel, esse agente nativo vai entender como esse nó móvel offline. Ele está desligado ou ele está fora da área de cobertura de todo mundo. Alguma coisa aconteceu, mas não tem mais como alcançar ele. E aí ele não vai reencaminhar, não vai pegar os datagramas e reencaminhar para esse nó móvel. E isso é uma questão de economia mesmo, né? Então, imagina, se esse nó móvel acabou a bateria dele aqui, ou ele sumiu, desligou, ele não quer nunca mais usar. Ficou lá o registro. Se não tiver em algum momento que assim, se não tiver um cancelamento automático por tempo, eu posso ficar por muito tempo ainda gastando banda aqui, né? Encaminhando datagramas, congestionando esse roteador, congestionando o próprio agente nativo com algo em que o receptor lá ele nem existe, ele nem está naquela rede. Né? Então, de tempo em tempo, isso aqui tem que ser esse tempo de vida aí serve para isso, para dizer por quanto tempo esse registro vai valer. Depois desse tempo, se o nó móvel não se registrar de novo, vai cancelar. Se ele entrar em outra rede, ele estava se movendo, ele entrou em outra rede, quando ele entrar em outra rede, vai ocorrer isso tudo de novo aqui, nessa outra rede. E aí, quando chegar lá no agente nativo, a nova solicitação vai sobrescrever que já existia. Né? Então, não preciso ter um protocolo para cancelar registros. Ou a própria solicitação de um novo registro substitui o registro anterior, ou depois de um certo tempo aquele registro é cancelado. O agente externo ele recebe a resposta de registro e então repassa ao não móvel. Né? Então recebe o registro e repassa para o não móvel essa última partezinha aqui. Né? E aí, com esse registro, o roteamento passa a acontecer exatamente como a gente estudou ali, com todos os datagramas sendo encapsulados e enviados para o nó móvel através do roteamento indireto, agente nativo e agente externo. Né? Então, assim vai funcionar o IP móvel, assim, em relação ao que a gente estudou aqui, de uma forma mais genérica, o que vai além, né, é essa forma de registro. Então, como eu vou me registrar na rede para que esse roteamento funcione? O restante vai funcionar nesse formato, só que é lógico, o IP móvel ali, aquele conjunto de protocolos, vai estabelecer como é o encapsulamento, como são os quadros de sinalização entre agente nativo e agente externo, como é esse quadro aqui de solicitação de registro. Esse próprio registro aqui é o registro definido lá no conjunto de protocolos do IPv4. Né? A gente vê essa parte específica aqui, porque ela digamos que a gente não tinha visto ainda de uma outra forma genérica. Né? Então, mobilidade em redes usando IP vai funcionar nesse formato. Se a rede não for IP, hoje em dia, como tudo nós falamos lá nas redes 4G e 6G, tudo é IP. Tá? Então, assim, até as redes celulares já trabalham então com IP móvel para fazer a mobilidade. Mas para as ligações, assim, mas como a gente ainda tem rede 3
3G, outras redes, né, redes legadas, a gente também estuda a mobilidade nessas redes. Né? Então a gente vai estudar aqui, rapidamente, como funciona a mobilidade nas redes celulares para o GSM. Então lembrando, o GSM lá da rede 3G. E o 4G e o 5G funcionam como funciona o IP móvel. Né? Na verdade, o próprio formato aqui de como vai funcionar nas redes celulares já é bem semelhante ao IP móvel, já é um roteamento indireto. O que vai ter de extra, digamos assim, é quando a gente vai falar, né? Quando a gente tiver o handoff, né? Eu estou numa célula, na área de cobertura de uma determinada antena, uma estação base, e na área de cobertura de outra estação base. Dependendo se essa troca da área de cobertura de uma estação base para outra envolve ou não eu trocar de rede, aí eu vou ter uma forma de fazer esse roteamento, né? Uma forma diferente. Né? Então, assim, então, em termos de GSM, a rede nativa ela vai ser denominada de rede pública terrestre móvel nativa. Para cada rede que a gente vai estudando, você deve ter percebido lá, não perceberam, já está para você, né? Para cada geração de rede, tem elementos que têm a mesma função. Assim, existem elementos básicos que vão ter a mesma função. Para qualquer rede, eu preciso ter um roteamento lá na borda, por exemplo, para fazer o gateway ali, né, entre a rede celular e o núcleo da internet. Para cada geração de rede, a gente dá um nome diferente para aquele roteador ali. Então, na rede celular, acho que eles vão sendo assim, porque não só porque mudou a tecnologia, mas porque algumas funções também vão sendo agregadas. Né? Então, ele tem a função básica ali, um gateway entre a rede celular e o núcleo da internet, mas tem outras funções que vão sendo agregadas, e por isso a gente vai mudando o nome. Então, na rede GSM, a rede nativa é Rede Pública Terrestre Móvel Nativa, PLM nativa, que é a operadora no qual o usuário é assinante. Basicamente isso. Qual é a minha operadora? Qual é a Rede Pública Terrestre Móvel Nativa? E o que vai ter então lá nessa minha rede nativa? Vai ter um banco de dados com um número permanente de informações do assinante. Né? Então, básico, eu preciso ter um banco para saber quem são os assinantes e o número deles. Esse que a gente chama de HLR, então Home Location Register. Esse HLR ele contém informações suficientes para que o número da rede visitada possa ser encontrado. Esse HLR ele fica junto ao GMSC, então o Gateway Mobile Service Switch Center, que é aquele gateway então, que vai estar lá na borda entre a rede celular e a rede internet. Então no GSM ele fica lá nesse roteador. Lá na rede visitada, a rede visitada vai ser denominada de PLMN visitada. Então, qual é a rede que eu sou temporariamente, em que eu estou temporariamente conectado. Ela também vai ter um banco de dados, que chama de VLR. Então, lá no HLR é do home, né? A casa dele ali, a rede nativa dele. Lá do outro lado vai ter o VLR, que é o do visitado. Então, o banco de dados onde tem informações de todo mundo que é visitante na rede. Então, informações de cada normal visitante atualmente na rede. E esse VLR, normalmente, ele vai estar junto lá também com o GMSC daquela rede. Né? E para que o roteamento ele ocorra de forma correta, o HLR já deve ter informação sobre a localização do usuário móvel. Então, eu entrei numa outra rede. O GMSC lá, né, ele vai atualizar o banco de dados dele e ele vai funcionar como um agente externo avisando lá o GMSC da rede original, da rede nativa, para que ele atualize, pedindo registro, consultando
qual é o serviço que aquele usuário tem direito a utilizar, se ele realmente é aquele usuário, fez toda a autenticação, e pedindo para registrar lá na HLR aonde está aquele usuário. Né? E aí, quando o usuário móvel entra na área de uma nova rede, ele deve se registrar. Então, primeiro é feita a troca de mensagem de sinalização entre o telefone móvel e o VLR, que é similar ao que a gente estava falando ainda agora do nó móvel ter que se registrar no agente externo. Né? Então, aqui eu também preciso me registrar. De uma forma bem semelhante, vai ter ali no meu nó móvel ele vai esperar receber uma mensagem avisando, olha, o ponto de acesso dessa rede é o elemento X, o nome da rede é tal, e assim vai. Então precisa ter essa troca de sinalização. Em seguida, o VLR envia mensagem de atualização de localização para HLR, informando, entre outras coisas, o número ROAM do telefone móvel ou endereço do VLR. Então, aqui, como ele está falando de rede celular, aí, em vez de falar de endereço aos cuidados, a gente fala de número ROAM. Mas é a mesma ideia, o endereço aos cuidados. Aonde vai estar aquele nó móvel, como eu faço o roteamento correto para aquele meu nó móvel. A HLR ele responde com informações sobre o assinante, sobre quais os serviços devem ser prestados pela rede visitada. Então, aquele meu usuário lá, que entrou numa outra rede, ele tem o pacote de serviço dele, permite que ele faça o roam, permite que ele entre numa outra rede, ele pode receber ligação, ele pode fazer ligação, ele pode transmitir dados, ele pode receber dados. Então, que serviços aquele usuário tem? Ele é assinante de que tipo de serviço? 4G, 5G, 3G? Então, existem várias informações que é o HLR que vai passar para o VLR para que ele possa dar os serviços ao nó móvel. E quando uma chamada é realizada para o usuário, em uma rede visitada, ocorre um roteamento indireto, utilizando o GMSC nativo como intermediário. Então, a gente vai ter exatamente um roteamento indireto. Né? Então, tem um correspondente, alguém está ligando para aquele meu usuário móvel. Né? Então, essa ligação, esse cara vai ligar para aquele número que é o número permanente daquele meu nó móvel. Com esse número permanente, a minha ligação vai ser roteada lá para a rede nativa. Então, pelo número discado, a chamada é roteada até a MSC da rede nativa. Os primeiros dígitos do número são suficientes para encontrar a rede nativa globalmente. Então, pelo nosso número, pelos primeiros números ali, a gente já sabe, né, qual é a rede nativa daquele nó móvel. Então, a mensagem é encaminhada para lá. Por isso, inclusive, hoje em dia a gente já tem a questão da portabilidade do número. Antigamente não tinha portabilidade do número, exatamente porque esses primeiros dígitos eles servem para que a gente encaminhe para a rede nativa correta. Com a questão da portabilidade dos números que a gente tem, que foi algo que veio por lei, né? Aí aqui no Brasil, eu não sei dizer como funciona nos outros locais. Não sei dizer se, por exemplo, nos Estados Unidos, Japão, Canadá, existe uma portabilidade do número. No Brasil existe. Então, no Brasil, teve que ser implementado para que, quando a gente diz com o número, aqueles primeiros dígitos, né, vai ser encaminhado lá para a rede, que é a rede original daquele número. Né? Não estou falando da rede nativa, estou da rede original daquele número. Eu posso ter pedido mobilidade. Eu era da Vivo, pedi uma portabilidade para Claro. Eu vou manter aquele meu número da Vivo. Quando alguém ligar para aquele número, primeiro vai ser enviado lá para Vivo. Aí quando bater lá, vai ter um primeiro cara que vai dizer, olha, esse número não é mais daqui, ele foi portado lá para Claro. E aí redireciona lá para Claro. Muda o roteamento. Então, para ser um roteamento,
não vai ser um roteamento indireto, mas vai ser primeiro uma consulta para saber de qual realmente é a rede nativa daquele número. Se é aquela usada a partir dos números ou se houve ou não uma portabilidade. Parecido com como tem aqui no roteamento direto, né? Então, primeiro vai ser feita uma consulta para ver se aquele número realmente é daquela rede. Aí esse cara vai responder, não, esse número foi portado para outra. Aí ele passa a rotear lá para o local correto. Depois que ele já tem a rede nativa, então isso aqui é um complemento, né, do que está aqui. Né? Então, agora, quando ele já tenha, pelo número, já admitindo que ele já conhece a rede correta, né, já verificou a questão da portabilidade, esse número vai enviar para a rede nativa a ligação. A rede nativa vai fazer um roteamento indireto lá para a rede que está sendo visitada. Então, o HLR lá vai se comunicar com o VLR para poder direcionar a chamada para o local correto, para esse usuário aqui. Lembrando que aqui ainda tem a questão de que essa rede ela tem vários pontos de acesso, todas controladas pela mesma... Elas fazem parte da mesma rede, né? Então, tem os elementos aqui que controlam. Então, esse aqui no VLR, eu tenho a informação de que esse nó móvel está aqui comigo e eu tenho também a informação de em qual das células ele está conectado. E eu posso fazer mudança de uma célula para outra. Toda vez que eu faço mudança de uma célula para outra, aquele handoff, eu preciso atualizar esse VLR aqui. Então, a MSC ela recebe a chamada e verifica no HLR a localização do usuário. Então, recebeu a chamada, verifica aqui no HLR a localização do usuário. Caso esteja em home, o HLR retorna o número home, né, do usuário e o endereço do VLR. Com esse número, a MSC nativa estabelece uma chamada até MSC visitada, que conclui a ligação até o usuário. Então, a ligação ela dá essa volta toda aqui. Sempre é um roteamento indireto lá no GSM. E o handoff, que é um dos elementos. Aqui a gente está falando da mobilidade entre redes. Tá? Eu estou numa rede e depois entrei em outra rede, que é de outro provedor de serviço. Né? Mas nem assim, a minha mobilidade, à medida que eu vou andando na cidade, não necessariamente isso acontece. Né? A própria rede celular, né, ela foi projetada para ter várias células e permitir que eu ande por toda a cidade, por uma grande área, sem perder conexão e também sem estar em home aí, né? Sem estar entrando numa rede visitada. Então, esse cara aqui controla toda essa rede. Eu continuo na minha rede, né? Só que eu estou conectado, eu fico mudando de que em qual ponto de acesso eu estou conectado. Então, também tem que ter esse controle aqui dentro. Por mais que não envolva ter um roteamento indireto, como nesse caso, eu preciso ter forma de controlar essa mobilidade entre as minhas estações base. Aí essa troca de uma estação base para outra da mesma rede é o que a gente chama de transferência ou handoff. Né? A gente costuma usar o handoff. Então ele ocorre quando um usuário móvel muda de estação base enquanto uma chamada está em curso. Eu não tenho uma chamada em curso. Eu estou me movendo. Eu vou sair da área de cobertura de uma estação base, entrar na outra. Vou apenas atualizar a sinalização, atualizar no banco de dados em qual estação base eu estou. Mas não precisa um tratamento muito sofisticado. A questão é quando tem uma ligação em curso, porque essa ligação não pode cair. Eu estou falando com alguém, eu começo a andar, a ligação cai, aí ligo de novo, começo a andar, a ligação cai, ligo de novo, ligação cai, eu fico logo insatisfeito, pois isso não é uma rede móvel, isso é uma rede fixa. Eu posso ligar de qualquer lugar,
Mas depois que eu ando, depois que eu ligo, né? Depois que eu estabeleço conexão, eu tenho que ficar parado. Aí então deixou de ser uma rede móvel. Então, por mais que eu saia da área de cobertura de uma estação base e entre na área de cobertura da outra, a ligação não pode cair. Então, um handoff é enquanto uma chamada está em curso. Né? Aí o handoff pode ocorrer devido ao sinal ter ficado muito fraco e o sinal com outra estação base está melhor, ou devido à sobrecarga de conexões em uma estação base. Então, aqui, essa estação base, ela tem uma área de cobertura. Essa outra estação base aqui da direita tem outra área de cobertura. Se eu estiver me movendo, tem parte aqui que é sombreada entre as duas estações base. Eu recebo o sinal tanto de uma quanto de outra. Se o sinal da que eu estou conectado, digamos que eu estou conectado aqui na esquerda, se o sinal da que eu estou conectado aqui na esquerda começa a ficar muito fraco e o sinal dessa aqui da direita começa a ficar mais forte, aí eu faço handoff. Mas pode acontecer também de eu estar num local aqui onde eu tenho o sinal dos dois, inclusive aqui da direita está mais fraco que o da esquerda. Só que essa estação base da esquerda está congestionada e a da direita não. Então, o sistema pode fazer o handoff para balancear melhor a carga nas estações base. Né? Então, o handoff ele pode acontecer por uma das duas situações. Além do redirecionamento de uma chamada para uma nova estação base, ele também há o redirecionamento por um novo ponto de comutação dentro da rede. Né? Então, não é só uma questão de redirecionar para uma nova estação base, mas eu vou ter um novo ponto de comutação. Então, aqui no MSC, eu tenho meus switches, né? Que eu vou ter, vão estar ligados com as estações base. Então, na hora que eu troco, essa comutação aqui do MSC, ela também troca. Então, eu vou parar de ter acesso por uma porta, vou ter acesso por outra porta. E também é necessário observar se as estações base envolvidas estão sendo gerenciadas pelo mesmo MSC ou não. Se estiver sendo gerenciado pelo mesmo MSC, aí ok, é só um handoff. Se for por MSC diferente, aí eu vou ter que ter um roteamento entre esses MSCs. E aí como vai funcionar então o handoff? Né? Então o telefone móvel ali, né, o usuário, ele mede continuamente o sinal da estação base conectada e das outras ao redor. Então nosso celular fica constantemente checando o sinal de todo mundo aqui. Inclusive, é por isso que às vezes a gente quer economizar a bateria, às vezes, aí faz aquele. Coloca no modo avião, por exemplo. Eu coloco no modo avião exatamente porque se eu não colocar, eu vou ficar toda hora perguntando, procurando uma estação base. E aí, para eu procurar as estações base, eu vou aumentar a potência do meu sinal, eu vou ter um maior processamento para tentar identificar os sinais que eu estou recebendo. Então, eu continuamente, meu telefone fica medindo o sinal de onde ele está conectado e de todas as outras que estão ao redor. Essas medições são periodicamente repassadas para a estação base atual, a qual informa a MSC quando o handoff deve ser realizado. Então, aqui eu estou na área de cobertura dessa rede aqui na esquerda. Eu começo a me aproximar da rede à direita. E o sinal da esquerda vai ficando fraco e da direita vai aumentando. Não é essa estação base da direita que vai avisar, olha, o sinal está ficando forte para mim. E essa aqui vai dizer, o sinal está ficando fraco para mim. E aí esse cara manda fazer o handoff. Esse usuário móvel aqui, ele fica constantemente fazendo as medidas e repassando para cá, para a estação base onde ele está conectado. E essa estação base pega essas medidas e envia lá para o MSC. Aí o MSC vai verificar essas medições e dizer se precisa ou não fazer o handoff. Então, as outras estações básicas que estão por aqui, que esse cara enxerga,
elas só vão trabalhar nessa questão do handoff quando o MSC entender que é necessário que fazer o handoff. Senão, quem vai trabalhar nisso, fazendo essas medições para verificar se tem ou não que fazer o handoff, é o próprio telefone móvel. Aí, quando é percebido que não precisa fazer o handoff, aí tem aqui esses 8 passos. Né? Então, a estação base, né, base station antiga, avisa que o handoff deve ocorrer e é possível nova estação base. Então, essa estação base aqui avisa que deve ocorrer um handoff, porque o sinal daqui está ficando fraco e desse está aumentando pelas medições que ela recebeu. E aí avisa que é MSC. MSC aloca recursos necessários para carregar a chamada redirecionada e sinaliza a nova estação base que o handoff vai ocorrer. Então, aqui não é simplesmente avisar, olha, permite que esse usuário se conecte aí em ti e eu vou retirar por ti agora. Esse cara tem que checar, por exemplo, se aqui tem espaço para essa nova ligação. Então, aqui pode estar congestionado. Já estou usando todos os meus recursos. Se for comutação de circuito, como é no GSM, todos os circuitos estão utilizados. Se for tudo baseado em IP, como já é no 4G, 5G, tem banda para conectar esse cara aí. Então, antes de tudo, dá para colocar esse usuário para cá. Não adianta, o sinal aqui está mais forte, mas eu não tenho como colocar esse usuário aqui, eu não tenho recursos para ele. Então, o handoff tem que garantir que tem recurso lá. Senão, ele segura aqui nessa estação base por o máximo de tempo que ele pode. Se realmente começar a ficar muito fraco, a conexão vai cair, ele procura as outras estações base. Então, normalmente, a gente não está na área de cobertura só de 2 estações base. Normalmente, nesses pontos aqui, nós temos várias estações base. Então, se a gente pegar o desenho aqui da rede celular, o desenho é assim, né? Então, se a gente pensar num local bem aqui, já estou entre 2 estações base. Aí, na vida real, lógico que não são essas figuras geométricas bem bonitinhas. O sinal acaba bem aqui e 1 milímetro para frente começa o outro. Na verdade, isso aqui tem um formato mais circular. Na verdade, nem circular, é bem como tem prédio, tem árvore, tem um monte de coisa no meio do caminho. É um negócio meio circular, mas cheio de vai e vem. Que tem muito área sobreposta com da outra célula, que vai ter área sobreposta com a outra célula, com mais outra. Então, aqui, normalmente, a gente vai ter no móvel, ou ele está bem próximo de uma estação base, e aí aqui ele só escuta essa estação base, o sinal aqui é excelente, ou ele vai estar num local onde ele vai escutar muitas estações base ao mesmo tempo. Então, na hora de escolher fazer o handoff, não é só aquela estação base que tem o melhor sinal, mas precisa checar se tem recurso realmente para aquilo. Ele está se afastando dessa, ele tem que fazer o handoff para alguém. O de melhor sinal era esse bem aqui em cima, mas esse está sobrecarregado. Então bora ver se essa outra consegue atender esse não móvel. Consegue, então vai fazer o handoff para essa célula aqui. Por mais que o sinal não seja o melhor, mas ela tem recurso para atender e vai conseguir manter a ligação. Então tudo isso é checado aqui no MSC. Tá? Então o MSC faz todo esse check, né? E aloca e depois que decide para onde vai ser a handoff, realmente aloca recurso necessário para carregar a chamada redirecionada e sinaliza a nova estação base que o handoff está prestes a ocorrer. Então, ele aloca o recurso e avisa, olha, o fulano de tal está se aproximando daí, ele vai estabelecer conexão contigo e já tem recurso reservado para ele. Aí a nova estação base, passo 3. Reserve e ative um canal de rádio para ser utilizado por esse não móvel.
Então, no passo 2, a MSC já checou os recursos, já sabe que tem canal disponível. Então, ele avisa e aí essa estação base reserva o canal para ele. No passo 4, então, a nova estação base informa a MSC e a estação base antiga que o novo caminho foi estabelecido e provê todas as informações que o usuário móvel necessita para se associar a essa estação base. Então, depois disso, essa estação base avisa o MSC e avisa também a estação base antiga, olha, tá tudo ok aqui já, o usuário vai se conectar aqui. Aí o usuário móvel, ele é informado, então, que deve realizar essa transferência, aqui no passo 5, a estação base, onde ele está conectado, diz, olha, você vai realizar a transferência para aquela estação base ali. O usuário móvel e a nova estação base trocam mensagens para ativar realmente o canal. Então, esse cara foi avisar. Esse aqui já está esperando, a estação base já está esperando, né? E o nó móvel já foi avisado de que ele tem que mudar para lá. E então eles começam a trocar aqui, né, no item passo 6, informações para estabelecer, né, realmente o canal. Aí o telefone móvel envia a nova estação base uma mensagem de conclusão de transferência que é repassada para a MSC. Então a MSC ela redireciona a chamada em curso para o usuário móvel através da nova estação base. E os recursos reservados ao longo do caminho até a estação base antiga são liberados. Então, enquanto ele estava conectado aqui, ele estava ocupando recursos. Depois que ele está conectado na nova estação base, e já foi avisado a MSC que já está tudo ok aqui e ela transfere a ligação para cá, os recursos que estavam alocados para ele na estação base antiga são todos liberados. E aí assim a gente tem o handoff sem que a ligação tenha caído. Inclusive, na prática, o que acontece é que muita situação, enquanto completa todo esse ciclo aqui, então já essa nova estação base já está avisada, ele já está avisado, eles já estão se comunicando. A MSC ela não espera ela recebeu o tudo ok para já começar a encaminhar para cá. Na verdade, ela pega, durante um breve período de tempo, tudo que chega para esse usuário móvel, ela encaminha pelos dois lados. Ela repete, para lá e para cá. Exatamente para quando tiver a queda aqui, dessa conexão com a estação base antiga, ter certeza que ele já está recebendo também pelo novo caminho. Então, isso aqui é a parte de protocolo, né? Quem está falando aqui é a parte de protocolo. Quem mede, quem avisa, quem checa isso, quem checa aquilo. Na parte de dados, tem os dados passando para cá. Parte de dados ou parte de telefonia móvel tem a ligação feita para cá. Em um determinado momento ele vai estar recebendo pelos dois lados, até que em um determinado momento cancela e fica só a ligação pela nova estação base. E quando esse é o handoff, tá? Esse handoff em MSC que fazem parte, aliás, em estações básicas fazem parte da mesma MSC. Só que esse handoff também pode ocorrer em estação base de MSC diferente. Nesse caso, o que vai acontecer? A MSC antiga ela vai passar a atuar como uma MSC âncora. Então, eu tenho aqui a minha rede nativa, né? Eu estou lá numa outra rede, uma rede nativa, alguém liga para mim, faz aquele roteamento indireto. Eu estava antes, quando eu recebi a ligação, eu estava na área de cobertura dessas estações base bem aqui, que eram controladas por essa MSC. Então, foi feito o roteamento todo para cá. Eu fiquei andando por aqui, ocorreu o handoff, essa MSC controlando esse handoff. Pode acontecer de que eu entrei na área de cobertura de outra MSC, eu fiz o home, né? Estou em outra rede, outra MSC controlando aqui. Então, nesse caso, a ligação ainda também não vai cair, né? A ligação também não vai cair. Só que para ela não cair, o que acontece?
é necessário que esse MSC onde eu estava conectado, eu continue passando por ele. Então, eles viram o que a gente chama de MSC âncora. E aí ele é que vai ser responsável por encaminhar para a MSC correta, que vai depois encaminhar para a célula correta, que tem a estação base correta. Se eu mudar de MSC, aquela primeira lá, onde eu estava, ela continua como âncora, ela vai ser avisada de que mudou e ela encaminha para a MSC correta agora. Então é semelhante a lá o IP móvel também. Eu tenho um âncora onde eu vou ficar. Esse âncora a principal função dele é que eu não precise restabelecer todos os protocolos iniciais, porque se envolver eu ter uma quebra do serviço, da conexão. Tanto faz se é conexão de dados ou conexão de ligação, né, celular. Eu vou ter uma quebra. Então eu preciso manter esse MSC porque a minha rede nativa está redirecionando para ele. Se eu fizer rede nativa redirecionar para outro, eu vou precisar estabelecer uma nova ligação aqui. E aí todo o meu serviço vai cair. E é uma pequena comparação aqui de roteamento, então, em IP móvel GSM. Para o GSM, ou para redes celulares, né? Vou botar assim. Esse roteamento ele é nativo, né? Redes já nasceram com esse tipo de roteamento. Tá? A rede a qual pertence o número de telefone permanente do usuário, né? Então é a rede GSM. O elemento do IP móvel é a rede. Peraí, só entender aqui. Ah, tá. Então, é nomenclatura, tá? A gente tá falando de nomenclatura aqui, tá? Então, no GSM a gente tem um sistema nativo, e no IP móvel a gente tem o que a gente chama de rede nativa, que é aquela rede a qual aquele número pertence. No GSM eu tenho central de comutação de unidade móvel, simplesmente MSC nativo, e tem o registro nativo de localização, HLR. Então, o MSC ele é o roteador ali, o elemento que faz toda a parte da comutação. Quando a gente fala em HLR, é só o banco de dados, só entre aspas, né? É o banco de dados, não é o elemento como todo. Né? Então, no GSM eu tenho esses elementos, né? Enquanto que no IPmóvel a gente tem um agente nativo. O agente nativo ele tem um banco de dados e ele faz esse gerenciamento. Né? No GSM tem um sistema visitado, no IPmóvel a gente tem a rede visitada, que é aquela rede aonde aquele nó móvel está, mas ele não é nativo dali. No GSM tem central de serviço de comutação de unidade móvel visitada, ou registro de localização visitante, que é o VLR. No IPmóvel, então, um agente externo. No GSM tem um número ROM da estação móvel, né? E no IPmóvel a gente tem um endereço administrado. Então, tem assim, a ideia é a mesma, funciona de forma bem semelhante, mas para cada rede, para cada tecnologia, a gente tem ali termos diferentes, a gente tem alguns elementos diferentes, e alguns serviços e outros vão mudando. Né? E, obviamente, os protocolos também são específicos. Né? Então, o protocolo que roda no GSM não é o mesmo protocolo que roda no IP móvel. Então, por mais que funcionem sob a mesma perspectiva, a mesma ideia de funcionamento, a gente vai atualizando, vai tendo protocolos diferentes. Né? Até para que esses protocolos se comuniquem possam se comunicar com as outras camadas. Né? Então, a pilha ali de comunicação do GSM é diferente da pilha de protocolos IP, não é a mesma pilha. Né? Então, com isso, a gente conclui a nossa parte de redes sem fio. Né? Voltando aqui. A gente chegou aqui na parte de rede sem fio. Tá? A parte vermelhinha aqui é o último item, gerenciamento de mobilidade. Para quem entrou um pouco depois, então, semana que vem a gente tem a nossa primeira avaliação. Essa nossa primeira avaliação, ela não é no horário da aula, tá? Nesse nosso horário, na semana que vem a gente tem aula normal. A nossa avaliação é uma atividade que eu vou colocar no CIGA, vou colocar na quinta,
Na verdade, na quarta, tá? Até quarta-feira eu coloco. E aí vocês vão ter até sexta-feira para fazer a atividade e colocar de volta no Cigar, tá? Enviar via Cigar, tudo pelo Cigar, tá? E no nosso horário, na semana que vem, a gente tem aula normalmente. A gente ainda tem um tempinho, né? A gente vai começar agora a falar de rede multimídia, tá? Só falar rapidamente das propriedades das aplicações multimídia, tá? Na semana que vem, quando a gente for falar, a gente vai entrar direto nos tipos de fluxo, nos protocolos, tá? Mas essa parte já não entra, então, para a nossa primeira avaliação. A nossa primeira avaliação é o que a gente viu até agora. Estudem, tem os vídeos, os slides estão lá no Cigar. Esse vídeo, falta carregar, então só o vídeo de agora, de hoje. Dúvidas, mandem e-mail, a gente marca, tá? Dependendo da dúvida, pode ser por e-mail mesmo, senão a gente marca, faz um meet para tirar dúvidas. Né? E aí, entrando então em redes multimídia, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade também. Né? Então, rede multimídia. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala rede multimídia, não é uma rede de comunicação de dados específica para transmitir multimídia. Então, por exemplo, rede celular. Aí tem a rede celular com seus equipamentos, seus roteadores, seus pontos de acesso. Né? Rede Wi-Fi. Aí tem os equipamentos Wi-Fi e tudo mais. Rede Bluetooth. Né? Quando a gente fala nessas redes, Wi-Fi, Bluetooth, celular, GSM, 4G, 5G, a gente está se referindo a todo o conjunto de equipamentos e os protocolos em si, né? A gente está, na verdade, a gente está estudando o protocolo, não os equipamentos em si. Está entendendo como a rede funciona. Mas, assim, quando a gente fala em redes celular, é o conjunto todo. Os protocolos que ali rodam, os serviços que ela presta, os equipamentos. Então, MSC, estação base, isso, aquilo, o equipamento do usuário, por aí vai. Quando a gente fala de rede multimídia, não é rede nesse sentido. Tá? A gente fala em rede multimídia, na verdade a gente está falando de serviços para aplicações multimídia que rodam sobre redes de comunicação de dados. Pode ser uma rede IP da internet tradicional, pode ser uma rede celular, pode ser qualquer tipo de rede, né? Mas são serviços que vão rodar sobre as redes. E é lógico, como são serviços, tem a questão de protocolos envolvidos, a forma como é montada a estrutura para que esses serviços funcionem. Então é disso que a gente vai estar falando, né? de serviços para aplicação multimídia. E aqui a gente vai estar, como a internet é o nosso principal meio de comunicação, nossa principal rede, a gente vai sempre estar pensando nesses serviços rodando sobre a internet. Né? Então, uma rede IP tradicional que está ligada à internet. Se é Wi-Fi, se é por fibra ótica, como é a conexão final lá do usuário, se é uma conexão celular, assim, não importa. O que importa é que o usuário está conectado em uma rede IP e essa rede IP está ligada na internet. Né? E a gente vai então falar um pouco sobre esses serviços. Então, aplicação de rede multimídia. Hoje a gente vai falar só de aplicações de rede multimídia, tá? Então vai entrar já na aplicação específica de transmissão de vídeo de fluxo contínuo. Então, aplicações de internet, como áudio e vídeo, elas passaram a ser corriqueiras no nosso dia a dia. Né? Alguém... Ah, não, alguém tá. As aplicações multimídia, né?
como áudio e vídeo passaram a ser algo totalmente corriqueiro, né? A, quando a internet começou a se popularizar, basicamente era texto. Depois, com o tempo, começaram a ver os sites e as coisas com imagem. Depois começaram a ter as audioconferências, o Skype. E hoje em dia, áudio e vídeo é algo comum, né? YouTube, Instagram, Facebook, Meet, Zoom, Teams, WhatsApp, Telegram, TikTok e 300 outras, principalmente aplicativo de celular hoje em dia, né? Enchem, entre aspas, a internet de áudio e vídeo e o tempo inteiro. Sendo que cada um desses serviços, eles têm características diferentes de requisitos que eles necessitam para poder funcionar. E aí as pessoas, associado a isso, né, então, assim, contextualizando, a gente está fazendo aqui uma contextualização, está contextualizando. Então, as pessoas elas não só consomem conteúdo, hoje em dia a gente também gera conteúdo. Então, antes mesmo, o YouTube já não já tem assim, bastante tempo, né? Já não é algo novo, como por exemplo o TikTok. Então, a vídeo pela internet já é algo que a gente já tem um certo tempo, mas antes era basicamente eu assistir um conteúdo que estava ali. Hoje em dia, muitas das vezes a gente gera mais conteúdo, né? A gente carrega mais coisa, né? Passa mais tempo carregando no Instagram, no TikTok, isso aqui, do que realmente baixando. Então, antes, inclusive os planos de dados, quando a gente ensinava um plano de dados, ele era por... eu contratei 10 megas num provedor de internet. 10 megas era download, o upload em geral era 1 mega, 500k, a gente enviava tão pouco conteúdo que não precisava o upload ter uma alta taxa de transmissão. Hoje em dia não, hoje em dia é 10 mega, tem que ser 10 mega de download e upload, porque a mesma coisa que eu baixo é o que eu envio, né? Então assim, as redes passaram de um modo geral a ficarem mais congestionadas, no sentido de ter mais tráfego. Esse tráfego não é simplesmente dados que podem sofrer atraso, que são dados que são muito sensíveis no sentido de que qualquer coisinha, entre aspas, pode fazer o serviço não funcionar direito. Então, vou assistir o YouTube, fica toda hora travando. Assisto 2 segundos e aparece aquele negocinho ali de carregando mais dados. Assisto mais 2 segundos, eu paro de assistir. Entro no Instagram, eu vejo uma foto, duas, aí depois demora para carregar a terceira. Aí espera um tempão lá, carregou. Aí quando eu vou para outra foto, demora de novo. Aí depois eu fecho logo, né? Nem continuo ali. De videoconferência, Meet, Zoom, Teams, então se começar a falhar muito, rapidamente a gente desiste. Então, são aplicações que elas exigem mais taxa de transmissão em todos os sentidos, download e upload, e que exigem que as redes tenham um menor atraso, menor perda de pacote. Então, não é só ter alta taxa de transmissão. Eu preciso ter outros requisitos associados. Então, uma aplicação multimídia, ela vai ser aquele tipo de aplicação que entrega áudio e vídeo, e essas aplicações multimídia, que vão ser bem sensíveis a várias da rede, elas têm 3 formas diferentes. Podem ser classificadas de 3 formas diferentes. Áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado, voz e vídeo interativo e áudio e vídeo de fluxo contínuo ao vivo. A gente vai falar de cada um dos 3. Cada classe de aplicação possui requisitos específicos, os quais diferem significativamente das aplicações tradicionais, e-mail, navegação web. E-mail, por exemplo, se eu envio um e-mail e demora 3 segundos para alguém receber esse e-mail, não tem problema. Ninguém nem vai saber, ninguém nem nota que demorou 3 segundos para você receber o e-mail. Agora, se a gente está fazendo uma videoconferência, eu falo aqui demora 3 segundos para vocês escutarem,
Se a gente estiver conversando, se a gente tiver algo bem mais interativo, esses 3 segundos começam a incomodar. Fica aquele negócio de eu falo, aí eu espero a resposta. Como está demorando para vocês receberem o áudio, e obviamente está demorando para a resposta de vocês chegarem aqui, eu vou achar que ninguém falou nada, eu vou começar a falar e você vai cortar com o que estão falando, e fica aquela confusão, né, de quando começa a ter muito atraso, né? Você deve ter passado por isso. E aí se inviabiliza a aplicação. Aí, então, em geral, esses requisitos, eles vêm das próprias características das mídias de áudio e vídeo. Então, não é uma questão específica do daquele serviço. Ou o YouTube necessita disso, ou o Instagram necessita daquilo, o Facebook, o Zoom, o Teams, não. Na verdade, áudio e vídeo que estão sendo utilizados naquele serviço, essas aplicações que incluem áudio e vídeo, elas necessitam ter esse cuidado especial. Se for uma aplicação de áudio e vídeo fluxo contínuo armazenado, tem algumas características. Voz e vídeo interativa tem outra característica, áudio e vídeo fluxo contínuo outra característica, e o áudio e vídeo incluído nessas aplicações é que incluem requisitos. Né? Então, por exemplo, para vídeo, a característica mais importante, mais marcante é a alta taxa de bits. Então, 3 exemplos. Visualizar uma foto de 200 KB a cada 10 segundos no Facebook. Escutar uma música codificada a uma taxa de 128 kbps por segundo. E assistir um vídeo codificado a uma taxa de 2 megabits por segundo. Se a gente for fazer as contas do quanto a gente está consumindo ali, então as fotos que eu estou vendo ali, a cada foto 200 KB a 10 segundos, eu vou exigir uma taxa de bit de 160 kbps por segundo, e ali em 67 um pouco mais de uma hora, eu vou ter consumido ali 80 megabytes. Se eu estiver escutando música, eu vou precisar ter pelo menos 128 bits ali, que é a taxa que está codificado, meu áudio. Eu preciso ter pelo menos essa taxa de transmissão. E um pouco mais de uma hora eu vou ter 64 megabytes consumidos. Se eu estiver assistindo um vídeo, eu preciso dos 2 megabits por segundo, no mínimo, que é a taxa de codificação. E em uma hora eu vou ter 1 gigabyte. Então, o vídeo ele é aquele que mais requer em questão de taxa de transmissão. Então, ao projetar aplicações de vídeo em rede, a primeira coisa que precisamos ter em mente são os altos requisitos de taxa de bits. E as projeções indicam que mais de 80% da internet é utilizada para vídeo. Então, na questão em que eu tenho muito conteúdo, esse conteúdo, a maioria é vídeo, e o vídeo requisita muito da minha rede. Então, por isso a gente sempre está na procura de melhores taxas de transmissão. Tá? Para o vídeo, a característica mais marcante é a alta taxa de transmissão. Por exemplo, às vezes a gente está numa videoconferência, não sei se já provavelmente já passaram por isso, né? Em que todo mundo estava com a câmera ligada e aí estava ruim a rede, cortando. Bora pessoal, bora desligar as câmeras para ver se melhora. E todo mundo desliga a câmera e melhora. Melhora exatamente porque antes eu estava precisando enviar o vídeo e o áudio. O vídeo exige muito da rede. Como eu desliguei o vídeo, eu só estou enviando agora o áudio. E o áudio vai consumir ele bem pouquinho. Né? Em contrapartida, algo que é importante, uma característica também importante nos vídeos, é que os vídeos podem ser compactados. Né? Onde eu vou sempre ter uma relação de qualidade e quantidade de bits, aquela relação custo-benefício. Quanto mais eu compactar o vídeo, melhor assim, melhor vai ser a questão da rede, da utilização da rede, porque eu vou exigir menos da rede. Mas, em compensação, a nossa taxa, a qualidade do vídeo, ela vai diminuir. Provavelmente vocês alguma vez já passaram, estava assistindo algo no YouTube, a rede estava ruim, aí a imagem ficou meio borrada, assim, com uma qualidade bem, bem ruim. Mas continuou funcionando ali, continuei assistindo. O áudio até que não teve problema nenhum, mas o vídeo ficou bem borrado. Aí quando a rede melhorou,
a qualidade do vídeo também melhorou, né? A da imagem que eu digo, né? O que aconteceu? Eu estava requisitando muita taxa de transmissão, não estava conseguindo. Para não travar a aplicação, não travar o vídeo, foi aplicada uma compressão maior em cima do vídeo. Essa compressão maior fez com que ficasse ali as coisas mais borradas, mais desfocadas. Eu consegui manter o serviço, mas fiquei com uma qualidade, não mais agora no 4K ou Full HD, uma qualidade bem baixa, né? Então tem essa relação. Eu posso comprimir bastante para precisar de uma taxa de bit menor, mas em compensação a qualidade ela vai diminuir. Se eu quero uma qualidade maior, eu preciso de mais taxa de transmissão. E aí um vídeo ele é basicamente uma sequência de imagens e fotos, imagem ou foto, né? Sequência de imagem que é exibida a uma taxa constante, por exemplo, 30 imagens por segundo. Então, assim, são várias fotos, uma atrás da outra, cada uma fazendo, só, é, passando 30 por segundo, ou 60 por segundo, ou 120 por segundo. Hoje em dia tem taxas de atualização bem altas, né? Quanto maior a taxa de atualização, melhor. Aí a partir de 30 a gente já tem uma boa qualidade, né? Aí os compactadores, que são os famosos codecs, já devem ter visto falar, ou pelo menos em algum local já apareceu o codec de vídeo, o codec de áudio. Então são os compactadores, são os softwares que vão pegar aquele vídeo ou aquele áudio, e falando especificamente de vídeo, vai pegar o vídeo e vai compactar. Essa compactação, existem duas formas de explorar que a gente chama de redundância. Tem a redundância espacial e a redundância temporal. A redundância espacial é quando eu estou na mesma imagem, e a redundância temporal quando eu estou em imagens seguidas. Então, por exemplo, essa imagem que está colocada aqui. Aqui a gente tem o que a gente chama de redundância espacial. Se você olhar a mesma imagem, tem uma boa parte aqui que é tudo preto, né? É a mesma coisa. Então, eu posso pegar vários pixels que estão aqui, enviar um por um, dizendo, olha, preto, 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 assim vai. Ou eu posso pegar aqui um retângulo e dizer, olha, eu tenho um retângulo de tamanho X que começa em tal ponto e termina em tal ponto, e tudo aí é preto. Então eu envio muito menos do que se eu enviasse a informação de um por um dos bits. Então, muitos compactadores, principalmente computadores de imagem, né, para fotos, eles exploram, na verdade, todos os computadores de imagem, de foto, eles exploram a redundância espacial, que é na mesma imagem. Por isso, às vezes, fica meio borrado, ou fica meio triangular, exatamente porque eu vou perder a informação que eu tinha de pixel a pixel, e eu vou agora reunir essas informações em blocos. Então, aqui tem um pedaço em azul, tem uma pequena mudança de uma parte para outra, em detalhe. Bora colocar tudo em azul para economizar. Aí aqui eu começo a perder detalhes. Então, acho que a gente compacta, a gente começa a perder detalhes, né? Mas é uma forma eficiente de reduzir o que a gente necessita de bits, até para não só para transmissão, mas até para armazenamento, né? Então, eu tenho aqui um vídeo de 2 horas em 4K e ele gasta quase 1 tera. Preciso estar em 4K? Eu posso guardar em Full HD? Posso, então eu vou lá, rodo com um codec, um compactador, passo para Full HD, em vez de eu precisar de 1 tera, agora eu preciso de 20 gigas. Então já é uma diferença absurda, inclusive para eu poder guardar mesmo aquilo, né, aqui no meu computador ou no meu celular, seja onde for. Se eu for tentar guardar aquele vídeo em 4K, rapidamente eu acabo com o meu espaço de armazenamento, né? Então a redundância espacial ela ocorre na imagem, pega uma imagem específica e verifica onde
A gente pode juntar em blocos e mandar, olha, esse bloco todo aqui tem essa cor. E a redundância temporal é aquela que pega de uma imagem para outra. Então, se eu pegar tem uma sequência de imagens, se a gente reproduzir a uma certa taxa, a gente vai ter um vídeo passando. Essa sequência de imagens, muita coisa se repete de uma imagem para outra. Então, não preciso toda hora mandar a imagem completa. Eu posso mandar só o que mudou de uma imagem para outra. Então, por exemplo, esse pedaço verde aqui embaixo, a câmera está parada no mesmo lugar. Isso tudo aqui está parado. Esse pedacinho verde aqui. Então, esse pedaço verde ele aparece em todos os quadros. Eu posso então mandar no primeiro e dizer para os próximos, olha, repete aquele pedaço, repete aquele pedaço, repete aquele pedaço. E assim vai. Então, essa é a redundância temporal. Aí na redundância temporal, o que a gente tem? A gente pega essas várias imagens, a gente envia uma imagem completa, que é o que chama de quadro I, e depois a gente envia imagens, que são os quadros B e P aqui, em que só vai a informação do que mudou em relação ao original. Então, eu pego toda essa imagem aqui, o Pac-Man com essas 3 bolinhas. Na minha próxima imagem, o que aconteceu? O que mudou da imagem original? Mudou que essas bolinhas estão mais perto. Então, o meu próximo quadro ali, meu próximo frame, não vai tudo, vai só a informação de que, olha, essas bolinhas agora aqui, elas estão mais para cá. Aí isso vai até eu precisar ter um novo quadro. Porque vai chegar numa hora em que vai estar mudando tanto que eu não consigo mais reaproveitar, entre aspas. Né? Então, vai chegar numa hora em que eu vou precisar repetir o quadro todo. Se mudou a imagem, mudou a cena, ou fez uma mudança muito grande. Então, aqui estava só o cara rodando tênis. Aí entrou mais 5 pessoas aqui para comemorar com ele que ele ganhou a partida. Então, vai ter muita mudança. Aí eu vou precisar atualizar toda a imagem. Então, o Easy, eu fico mandando de tempo em tempo a imagem completa, e entre esse tempo em tempo, entre esses dias, eu fico mandando outras imagens que não é a imagem completa, é só dizendo o que mudou em relação ao original. Aí tem vários tipos, aqui tem o B e tem o P. O B ele pega do original que eu tinha enviado, e o P ele junta, ele faz uma média entre o quadro que já passou e o próximo quadro que vai passar. Já que a cena, né, essa imagem, ela mudou desse para esse último aqui. Então, aqui no meio eu vou ter alguns intermediários, que aí junta o que já passou e o que ainda vai passar ali, né? Tipo um preparativo para a próxima cena, digamos assim, né? Para a próxima imagem. Então, essa é a nossa redundância temporal. E os codecs, eles permitem realizar a compactação para praticamente qualquer taxa de bits. Lógico, como estava falando, sempre ao custo de qualidade. Né? Então, lá no YouTube, por exemplo, se for assistir aqui o vídeo ou alguma videoaula lá, ou qualquer outra coisa, a gente tem a opção de escolher a qualidade. Né? Vou ter a qualidade máxima, eu consigo escolher, mas também tenho outros. Por que eu vou escolher, se eu posso assistir em 720p, por que eu vou escolher 480p? Porque eu posso querer economizar a taxa de transmissão. Não só economizar a taxa de transmissão porque está ruim a qualidade da minha rede. Mas eu estou assistindo um celular, eu tenho um plano de dados que é limitado. Eu assinei ali um plano de 1 GB por mês. Se eu sempre for assistir tudo na qualidade máxima, eu vou gastar rápido aqui no meu plano de dados. 480p também me dá uma qualidade boa, assim, estou dando um exemplo, que eu também uma qualidade boa e consome menos taxa de dados. Eu vou acabar meu plano de dados de uma forma mais demorada, demorar mais para acabar o plano de dados. Então eu vou lá e mudo para 420p. Os algoritmos automáticos que tem para escolher a qualidade, eles sempre empurram para melhor qualidade. Então sempre vai jogar lá para 620p, 1020 Full HD. Quando você tiver 4K disponível, a minha rede aguentar 4K, ele vai jogar lá no 4K.
eu preciso. Aí, lógico, a gente nunca para olhar isso aqui e escolher, né? A gente deixa escolher automaticamente. Mas dependendo da situação que eu tô, se eu estou num plano de dados limitado, eu posso ir lá, clicar no botãozinho e escolher, opa, bora economizar aqui, eu não preciso assistir em 4K, bora economizar, bora assistir em 720p, 480, eu posso ir escolhendo e vendo a qualidade que para mim ainda está bom e que economiza taxa de transmissão, né? Então é sempre uma relação custo-benefício, né? Essa relação pode ser automática, usando a questão da taxa de transmissão máxima que a rede aguenta, ou pode ser algo mais automático, com base em que o próprio usuário vai escolher, né? Já para áudio, os codecs eles trabalham na questão de reduzir a taxa de amostragem e o número de bits utilizado. Então, basicamente, o que acontece assim, o áudio é uma onda. Eu tenho uma onda, que era uma onda sonora, foi passada por um sensor ali no microfone, foi transformado em uma onda elétrica, um sinal elétrico, vai ser captado lá para uma placa de áudio que vai digitalizar aquilo. Na hora de digitalizar, quanto mais bits utilizar para cada pontinho ali e quanto mais pontos ele pegar, melhor. Melhor porque quando eu for reproduzir, eu vou conseguir reproduzir algo mais próximo do real. É que nem aquela brincadeira de ligar os pontos, né? Eu tenho aqui um pontinho, um pontinho, um pontinho, tem vários pontinhos. Aí liga os pontos, aí a gente sai aquela brincadeira lá de ligar. Se os pontos estiverem muito afastados um dos outros, eu até vou ver qual é a figura que formou, mas vai ser uma figura mais ou menos. Se eu botar vários pontinhos, um bem pertinho do outro, quando eu ligar, vai ficar um negócio bem bonito ali, né? Bem próximo a como se eu não tivesse ligado os pontos, eu tivesse feito mesmo o desenho na mão, né? É exatamente a mesma coisa. Quanto mais pontos eu tiver, na hora que eu pegar aquele sinal que estava digital e transformar ele em analógico melhor, analógico de volta, melhor vai ser aquele som. Só que aí eu vou, com quanto mais pontos eu tiver, mais bits eu vou gastar, maior vai ser aquele meu áudio em termos de quantidade de bits, mais eu vou exigir a minha taxa de transmissão. Além disso, às vezes a gente não trabalha, hoje em dia a gente trabalha, assim, é difícil inclusive a gente achar alguma coisa que é mono, né? Tá, mano, que é mono estéreo, né? Que é um canal só. E a gente trabalha pelo menos com som estéreo, ou seja, com dois canais. Se eu tenho dois áudios diferentes que eu escuto ao mesmo tempo. Um eu vou escutar pelo ouvido direito, outro eu vou escutar pelo ouvido esquerdo, e aí esses dois sons diferentes, um para cada ouvido, me dá a sensação de estar naquele ambiente, me dá uma melhor sensação, né, de estar naquele ambiente onde aquele som foi gravado. Eu posso ter 4 canais, 7 canais, então em cinema, por exemplo, quando a gente vai assistir um filme no cinema, que a gente tem... Lógico, o som está bem alto, mas além do som estar bem alto, né, normalmente com uma boa qualidade, a gente tem aquela sensação de imersão, porque a gente tem ali o som quando foi gravado lá, tinham por exemplo, não, tinham 7 microfones, um na frente, um atrás, um do lado, não sei aonde, não sei onde. Na hora que a gente vai reproduzir, a gente bota as caixas de som nos mesmos locais, né? O microfone estava lá na frente, captou um áudio lá na frente, vai ter uma caixa de som lá na frente para que a gente tenha a sensação de que aquele som está vindo lá da frente, né? O som lá de trás foi gravado também em uma posição diferente e ele vai estar posicionado lá atrás da caixa de som para eu ter a sensação daquele som vindo lá de trás. Assim vai. Então isso me dá a sensação de imersão, de realmente estar dentro ali do filme. Só que aí o que é isso? São 7 sons diferentes que eu estou escutando. Então 7 canais, são 7 sons diferentes. Se um canal exige uma taxa de transmissão de 1 megabit, 7 canais vai me exigir 7 megabits. Então é tudo sempre a um custo, qualidade, taxa de transmissão.
Quando a gente fala qualidade de CD, a gente usa 705 kbits por segundo para mono, para um canal. Se a gente tiver num estéreo, a gente vai usar 1,4 megabits por segundo para escutar uma música com qualidade de CD em estéreo, a gente gasta 1,4 megabits por segundo. O MP3 pode compactar para até 128 kbits por segundo, com pouca degradação, então por isso ele é um dos mais utilizados para áudio, porque ele consegue reduzir bastante, mantendo uma boa qualidade. Dá para reduzir mais ainda e a gente já começa a perder qualidade, começa a ficar perceptível para qualquer pessoa, né? Então, e é isso, lógico, é algo, tanto a questão da compactação de vídeo quanto a questão da compactação de áudio, é algo que é subjetivo, depende muito de uma pessoa para outra. Lógico que tem situações em que vai ser muito, muito difícil duas pessoas diferentes terem opiniões diferentes. Então, eu estou com um vídeo de 4K numa tela de celular. Aí eu pego o vídeo e troco por um Full HD. Então, 4K e Full HD numa tela de celular, assim, para a gente realmente sentir a diferença, assim, a gente tem que ser algo muito, muito específico, né? Assim, um vídeo realmente com muitos detalhes para eu conseguir, numa telinha tão pequena, conseguir perceber a diferença de 4K para Full HD. Mesma coisa em áudio. Tem situações em que não faz muita diferença. Mas aí quando a gente começa a compactar mais, logo a gente começa a perceber. Tem pessoas que são mais sensíveis na questão de achar os detalhes na imagem, de perceber que aquela imagem não está com uma boa qualidade, ou de perceber que o áudio não está numa boa qualidade. Então, tem gente que só gosta de escutar música em qualidade de CD, porque quando coloca em MP3 começa rapidamente a sentir. Né? Então, isso tudo que está falando assim, da questão das características de áudio e vídeo, é para a gente entender assim, existe assim, em multimídia, quando a gente fala em rede multimídia, esses são os dois principais, né? Áudio e vídeo. Existem muitos codecs, muitas formas de tratar áudio e vídeo para economizar taxa de transmissão, para corrigir erros. Dependendo da aplicação, dependendo do serviço que eu estou prestando, dependendo de quem é o meu cliente ali, a pessoa que está do outro lado assistindo, vai ser mais adequado um tipo ou outro de codificação. Eu vou economizar mais ou menos na minha banda. Tá? E como as pessoas são variadas, os aplicativos são variados, os serviços são variados, então para pôr Netflix, por exemplo, né? Não falei muito YouTube, vou falar Netflix aqui agora. Não é para fazer propaganda não, tá, pessoal? Só porque eu acredito que quando eu der o exemplo, vocês já vão ter visto alguma vez e vão lembrar. Então, para Netflix. Eu posso assistir numa TV gigantesca de 60 polegadas na minha sala. Eu posso assistir no computador, numa tela de 19 polegadas, 15 polegadas. Ou eu posso assistir num celular, numa tela de 6 polegadas, 5 polegadas. Eu vou assistir o mesmo vídeo, um filme, por exemplo. É o mesmo vídeo, só que em várias situações diferentes. A TV da sala eu posso querer assistir com 7 canais, eu tenho um sistema de som ali de última geração e tudo mais, então eu vou exigir muito do vídeo, vou exigir muito do áudio. No meu celular, eu vou assistir ali com um fone de ouvido que eu quero precisar só de 2 canais. Então, as aplicações multimídia, além de prestarem um serviço em que as aplicações em si, o vídeo e o áudio em si, eles requerem mais cuidado em relação às taxas de transmissão, aos atrasos, às perdas, eles podem variar bastante. Então, a gente tem que ter algoritmos, a gente tem que ter protocolos que conseguem rapidamente fazer essa adequação. Então, no Netflix, por exemplo, é automático, né? A gente está assistindo ali e uma hora fica um pouquinho
mais borrado, depois melhora. Se a internet é boa o tempo inteiro, a qualidade ficou o tempo inteiro boa. Se a internet variar, a minha qualidade ali fica variando um pouquinho. Isso já é uma adaptação. Antes, quando o serviço começou, tanto o YouTube, Netflix quanto esse outro streaming, eu começava a assistir, a rede ficou ruim, travava, ficava aquela rodinha na frente, até que voltava e começava a assistir de novo. Aí depois lá na frente travava de novo, aí eu esperava um tempinho e começava a assistir. Com o tempo se percebeu que era melhor diminuir a qualidade e manter o vídeo passando do que ficar naquela bolinha toda hora, carregando, carregando, e rapidamente a pessoa desistia. Ah, não vou mais assistir isso. Quando a qualidade piora um pouquinho, não tanto, a gente aceita. Às vezes a gente nem se incomoda muito. Então isso já é uma evolução e não é uma, isso digo assim, evolução porque é algo recente, assim, não é algo muito antigo não, essa adaptação ali do automática Netflix, YouTube. Então, são os protocolos que vão sendo atualizados, que vão sendo modificados, adaptados para resolver o problema que é o confronto, né? Eu preciso prestar serviço para todo mundo, só que todo mundo quer alta taxa de transmissão, baixo atraso, e eu não tenho só a taxa de transmissão, não tenho só aplicações multimídia, eu tenho outras aplicações também, né? Às vezes a gente precisa fazer um download. E esse download é grande, 1 giga. Estou trabalhando aqui, preciso baixar uma base de dados e não sei de onde. Aí eu vou botar para baixar 1 giga. Mas do lado eu tenho alguém que está assistindo alguma coisa, fazendo uma videoconferência. Então as duas aplicações ali vão concorrer, né, pelas taxas de transmissão, pelo atraso e tudo mais. Então a, as aplicações multimídia, os protocolos e a forma como os serviços são implementados, eles são feitos para enfrentar todos esses problemas, sem mexer no núcleo da rede. Seria relativamente simples, porque é simples só na teoria, na prática não. Se eu atualizasse todos os roteadores da internet para dizer, olha, a aplicação multimídia tem uma certa prioridade em relação aos pacotes de e-mail, por exemplo. Mas isso ia envolver um esforço muito grande. Imagina atualizar todos os roteadores da internet. Então, a internet, o núcleo dela, o roteador, eles continuam os mesmos protocolos de roteamento, o mesmo compartilhamento, tudo como era antes. Os protocolos que dão suporte para que hoje o YouTube, Netflix, Meet, todo mundo funcione tão bem, eles funcionam nas pontas. São alterações e são melhorias nos protocolos nas pontas. Né? E são evoluções constantes. Então, ano que vem vocês vão ver esses mesmos serviços funcionando melhor, dando outros recursos. Então, sempre para conseguir atender essa questão de requisitar mais taxa de transmissão, requisitar menor latência, requisitar menor perda e manter e sempre aumentando o número de usuários, né? Então, o número de usuários aumenta, as quantidades de requisições aumentam e a rede não aumenta na mesma velocidade. Então, hoje a gente vai ficar aqui, tá? Só na próxima aula a gente vai começar a falar dessas aplicações em si. Né? Hoje a gente fez mais uma contextualização para entender o que a gente vai falar em rede multimídia. Tá? Basicamente 3 tipos. A gente vai ver áudio, vídeo e fluxo contínuo armazenado, que é o YouTube, Netflix, Disney Plus, tudo isso é áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado, ou seja, eu vou estar armazenado em um servidor, eu quero assistir o Top Gun, o primeiro lá, né, quando o Tom Cruise era bem novinho. Aí está armazenado em um servidor. Então, quando eu começar a assistir, eu vou começar a assistir sem parar.
Então, fluxo contínuo de algo que estava armazenado. Voz e vídeo interativo é a videoconferência. Áudio e vídeo fluxo contínuo ao vivo. Aí é contínuo também, só que é ao vivo. Não tenho no primeiro aí, que era de armazenado, eu posso voltar, posso avançar, dar pausa. No ao vivo, não, eu fico assistindo ali, é usar a internet para funcionar como funciona a TV e rádio tradicional. Né? E aí cada um desses tipos, eles têm características diferentes, protocolos diferentes, né? Então a gente vai estar vendo sobre isso. E além disso, além de ver sobre as aplicações, a gente vai entender um pouquinho sobre como os serviços são prestados na questão das redes CDN. São as redes de distribuição de conteúdo. Então, o Netflix, por exemplo, ele não tem um, um mega servidor que atende o mundo inteiro. Na verdade, ele tem ali um conjunto de servidores espalhados pelo mundo. Então, você tem um sistema distribuído em rede que consegue manter o serviço no ar. Né? E aí também vai entender então como funciona essa rede, como funcionam essas CDNs. Né? Por a gente fica aqui, tá, pessoal? Alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa? Uhum. Ah, eu acho, não, não. Tô pensando um pouquinho aqui, é que eu não sou bem, não sou muito dessa área de compactação, né, porque isso aí é processamento de sinais, na verdade, essa área de compactação, né? Mas eu acredito que não vai influenciar muito na taxa de transmissão, não. O que muda mesmo na taxa de transmissão é quando tem a mudança muito grande de um quadro para o outro. Então, para a imagem, cenas de ação que muda muito ali toda hora, aí aquilo ali não vou ter como compactar muito. É, o que muda na imagem, relacionado um pouco ao que está falando, é quando a gente escolhe ali quantos bits vai usar para as cores. Tem aquele negócio de cores com 22 bits, cores com 64 bits. Literalmente, cada pixel eu vou colocar 32 bits. E com 32 bits eu vou ter 2 a 32 possibilidades de cores. Né? Se eu botar 64 bits, eu vou ter 2 a 64 possibilidades de cor. Então, fica mais próximo do mundo real. Mas eu uso o dobro de bits. Essa parte da claridade em si, eu acredito que não interfere não. Vai interferir mais isso das cores mesmo. Quantos bits por pixel eu estou utilizando. Então, uma imagem preto e branco, por exemplo, ou em escala de cinza, usa bem pouquinho. Porque só tem basicamente. Assim, tem poucas cores. Se for preto e branco, só vai ter duas cores: preto e branco. Escala de cinza, a gente vai ter um conjunto reduzido ali, e aí vai precisar o quê? Acho que de 8 bits por pixel. É mais que suficiente. Okay. Mais uma questão? Então, por hoje a gente fica aqui. Obrigado aí pela participação de vocês, pelo tempo. Estudem. Semana que vem, nossa primeira avaliação. Dúvidas, mandem e-mail. Né? Ok, então. Boa noite. Até mais.